Boa tarde, pessoal. Aê, ainda bem. Muita gente aqui, estou feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite e a apresentação aí para vir aqui para o evento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como arquitetar o seu aplicativo com Jetpack. Eu estava dizendo ali nos bastidores, quem conversou comigo antes, que essa vai ser uma palestra tipo apresentação de mestrado. Não porque vai ser chata, não, pode ser chata também. Mas é mais porque quem já fez mestrado ou pós-graduação sabe que normalmente você começa com uma tese, né? Vou ter essa tese e no final você diz se essa tese deu certo ou se deu errado. Normalmente é isso que acontece. Então, vamos ver o que é que eu tentei fazer com isso aqui, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Essa é a ideia da apresentação de hoje, tá? Então, a primeira coisa quando você vai pensar, quando você vai arquitetar uma aplicação hoje em dia, é evitar que sua activity ou que seu fragment fique mais ou menos assim, né? Querendo fazer tudo. O Bira falou aqui na palestra dele, né? Que é você dividir as responsabilidades, né? O conceito da responsabilidade única, né? E a responsabilidade do fragmento ou da activity é exibir conteúdo e ter a interação com o usuário. Essa é a responsabilidade dela, tá? E aí começa onde você vai ter que dividir as responsabilidades da sua aplicação. E eu costumo dizer que o primeiro passo que você vai fazer para dividir essas responsabilidades é organizar a camada de apresentação. Tá? Então a primeira coisa que você faz, assim, que vem logo à cabeça quando você vai organizar a camada de apresentação, é utilizar um dos dois padrões mais famosos assim, para Android, que a gente tem, o MVP e o MVVM, que eu vou falar logo em seguida. Tá? Bem, o MVP, basicamente, você vai ter uma view, né? Uma abstração daquela view, do que vai ser exibido ou que vai ser disparado de evento pela view. Essa implementação da view, normalmente, é a sua activity ou seu fragment, né? Ela dispara eventos para o presenter, que pode ou não herdar de uma interface. Isso é uma guerra tipo biscoito e bolacha, né? Faz a interface para o presenter ou não faz a interface para o presenter, né? Tem muita gente que faz, tem gente que não faz, certo? O presenter vai se comunicar com o seu model vai devolver os dados e vai atualizar a UI, certo? Um diagrama um pouquinho diferente, que está lá no site do Blueprints do Android, essa imagem, esqueci de colocar os créditos aqui, mas é de lá. Você tem basicamente o seu fragment ou seu activity é uma view, né? Ela instancia o presenter e se conecta a esse presenter, né? O presenter conversa com o repositório, pode ser remoto ou local, isso é a maneira mais simples, né? Qual é o lado negativo, do meu ver, do MVP? É muita interface, muita coisa, né, que você tem que fazer para você criar uma telinha, né? O Bira falou aqui, tem a parte de segregação de interface, princípio da responsabilidade única, facilidade em testes, mas é bem burocrático, né? O MVVM ele é bem mais simples, né? Você não cria as interfaces, implementa interfaces, é bem simples. Você tem uma view, a view envia comandos para o model faz a requisição, ou para o view model faz a requisição para o model, ele retorna os dados, mas note que o view model ele não chama a view diretamente. Ao invés disso, ela só expõe o seu estado. E aí a view reage às mudanças daquele estado, certo? Eu fiquei na dúvida, tinha um slide que eu estava na dúvida, eu vou falar ele no final, mas eu fiquei na dúvida se eu colocava ele no começo ou no final. Mas uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente está fazendo arquitetura é que a regra principal não tem regras, né? Obviamente tem alguns princípios que você vai seguir, né? Que o Bira falou muito bem aqui no começo dos princípios do Solid, quanto mais você aplicar, melhor, né? Não vai ter aquele choro e ranger de dentes depois de alguns meses de projeto, né? Mas é isso, eu acho o MVVM bem mais simples de você aplicar. Em contrapartida, você tem um problema de como as coisas acontecem, digamos, de forma reativa, né? As coisas mudaram e você observa aquelas mudanças, às vezes é mais difícil de depurar, porque acontecem muitas chamadas ao mesmo tempo de forma, às vezes, desordenada, né? Então, esse é o lado, digamos, negativo do MVVM, tá? Aqui está um exemplo de como você usaria, digamos, o MVVM de uma maneira mais geral, né? Você teria o seu fragment, né? Ou sua activity, tanto faz. O seu fragment, que é a view propriamente dita, tem um view model.
ele faz requisição do repositório, retorna e ele, opcionalmente, ele atualiza um data binding. Eu vou falar do data binding mais na frente, tá? E o data binding atualiza a view, certo? Você pode não ter o data binding, dependendo da sua situação. A view só observa o view model, tá? Como eu disse, depende da sua implementação, depende do que você queira fazer na sua arquitetura, tá? Beleza, isso é a visão mais geral da camada de apresentação. Mas o Bira falou também um pouquinho disso aqui pra gente, do Clean Architecture, né? Você organizar a sua aplicação em camadas, né? Eu não lembro se o Bira mencionou, mas tem... Deixa eu ver se eu coloquei... não coloquei aqui. Mas tem uma coisa que o Uncle Bob fala, que é a ideia de que você tem... Ele não fala com essas palavras exatamente, eu não sou tão bom quanto o Bira com o que o Uncle Bob fala. Mas a coisa importante da sua aplicação é você bater o olho e saber o que ela faz. Se você simplesmente organiza a sua camada de apresentação, isso até ajuda um pouco você entender, mas não diz o que o sistema faz propriamente dito, tá? Quando você começa a usar a Clean Architecture, você começa a criar essa camada de domínio aqui no meio. Que essa camada de domínio, cada use case é uma coisa que sua aplicação faz. Então, se você bater o olho na camada de domínio, você vai saber que lá eu tenho um use case de criar um produto, adicionar ao carrinho, fechar a compra. Então, você vai bater o olho naqueles use case, você vai saber exatamente o que a aplicação faz. Então, eu acho esse tipo de arquitetura muito interessante, certo? Qual é o problema dela? Que também está no slide que eu coloquei no final. Ela deixa a aplicação muito mais complexa, né? O Bira falou aqui que tinha não sei quantos módulos na aplicação dele. Sem sombra de dúvida, isso vai deixar a aplicação mais complexa. Mas vale a pena? Normalmente vale a pena, né? Você tem um ganho muito grande em termos de testabilidade, como ela até falou aqui na questão do tempo de compilação, né? Quando você tem uma aplicação muito grande, tá? Então, para demonstrar o que eu tentei fazer aqui para essa palestra, eu criei uma aplicação bem simples, certo? É um cadastro de livros, bem ridículo. Tem uma listagem, você clica no item da lista, ele exibe os detalhes, né? Se você clicar ali no Edit, ele vai para a tela de edição, e se você clicar aqui no botãozinho de mais, ele vai logo para a tela de cadastro, certo? Bem simples. Como é que eu ordenei essa aplicação, né? Eu procurei usar só os componentes do Jetpack nessa aplicação, certo? Não usei nada externo, que poderia melhorar a arquitetura, certo? Então, em algum momento eu vou mencionar esses pontos que poderiam melhorar na aplicação, tá? Mas o Jetpack, pessoal, ele nada mais é do que uma reorganização que o Google está fazendo nos pacotes de bibliotecas que ela tem, certo? Porque a maioria das bibliotecas do Jetpack já existiam, né? Elas só estão sendo renomeadas agora para o Android X, Android X, certo? Então, é basicamente isso. Outras bibliotecas foram adicionadas, mas, em suma, é uma reorganização das bibliotecas do Google, certo? Então, ele dividiu essas bibliotecas em 4 estados, assim, 4 áreas maiores, né? Se você olhar aqui, a gente tem Fragment. Fragment faz parte do Jetpack, né? Já existia desde o Android 3. Né? Download Manager já existia há muito tempo, aqui na parte de Behavior, por exemplo. Notificações, né? Tem uma coisinha nova que é os Slices, que teve uma palestra até aqui sobre Slices. Tá? A gente tem aqui, ó, o app compat faz parte da parte de Foundation, né? Então, não tem nada de novo, quer dizer, tem as bibliotecas novas, né? Mas é uma reorganização basicamente, certo? Mas hoje o foco vai ser essa áreazinha aqui, a parte de arquitetura. E eu procurei tentar deixar essa aplicação só usando os Architecture Components, ok? Então a gente vai falar Data Binding, Life Cycles, Live Data, Navigation, Paging, Room, View Model e Work Manager. Já teve uma palestra aqui de Work Manager também, então obviamente eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, mas saber como eles podem se conectar juntos para criar uma aplicação organizada e, digamos, bem arquitetada, né? Ou uma tentativa disso. Ok, então olha, essa minha aplicação está bem simples, mas ela está organizada em algumas camadas e alguns módulos, tá? Eu tenho uma camada de UI, onde eu tenho basicamente tela e adapter, só, certo? Aqui na camada de Presentation eu coloquei os meus View Models. Na camada de domain ficaram os Use Cases.
E na camada de data, eu fiz uma abstração de como os dados vão ser persistidos e recuperados, certo? A implementação de cada uma delas vai variar, certo? Eu fiz, mas não terminei uma implementação com Firebase, essa data FB, e a local eu fiz com o Room, certo? Então a gente vai falar cada pedacinho, como é que está se conectando esses pedacinhos, tá? Começando de cima para baixo, né? Eu fiz os slides primeiro, começando de baixo para cima, o pessoal estava perguntando, já terminou os slides? Não, terminei não, porque tipo, eu tinha organizado uma lógica falando de baixo para cima, eu digo, não, de baixo para cima ficou muito ruim, eu vou começar de cima para baixo. Então, essa é a minha camada de UI, tá? Se você olhar, eu só tenho fragments e adapters aqui, certo? E activities, né? Duas activities, certo? E eu tenho esses bindings aqui, porque preciso fazer algumas conversões, né? Quem já mexeu com data binding vai entender. Quando eu falar de data binding vai ficar um pouquinho mais claro. Mas qual é o detalhe aqui dessa camada, né? É que eu estou usando Navigation, né? A API de Navigation é uma API nova, né? Que permite você desenhar o fluxo de tela da sua aplicação. Qual é a principal ideia do Navigation? É você criar uma activity por fluxo de tela, certo? Esse editor bonitinho aí, ele só funciona no Android Studio 3.3. No 3.2 ele não funciona, tá? Então, quem quiser testar, só no 3.3. E então, ó, você bate o olho aqui no Navigation, você já vê, ó, eu tenho a tela de listagem, que pode ir para a tela de detalhes ou pode ir para a tela de cadastro, né? Então fica simples de você detectar o fluxo da sua aplicação, visualmente, né? Inclusive até com as miniaturas aí dos dados, né? Ó, se você olhar, é uma listagem parecida com o que eu tinha ali, né? Fica bem interessante, tá? Para você usar o Navigation, basicamente o que você faz é declarar um arquivo de navegação, certo? Aqui eu só coloquei 2 dos meus 3 fragments, sabe? Porque não cabia, certo? Mas eu tenho um Navigation, onde o Start Destination é o List Books, que é esse carinha aqui, que é a listagem de livros, tá? E é um detalhe importante, toda navegação tem que ter o ponto de partida, a raiz, de onde começa o fluxo, tá? Isso é importante, porque depois eu vou falar mal e vocês vão entender. Então, meu fragment, ele tem uma ação que é para ir. Você escolhe esses nomes, tá, pessoal? Quando você arrasta uma origem para um destino, você diz qual é o nome da ação. E aqui eu disse, olha, a action list to details. Então é a activity da listagem para activity details, para o fragment details, desculpa. E aqui eu tenho o meu book details, né? Que aí ele diz, ó, o destination é book details e o book details está aqui. Detalhe interessante, ó, eu declaro aqui os argumentos, os parâmetros. Vocês lembram daquele new instance, né? Você não precisa mais usar o navigation. Então isso é um negócio interessante, né? Você define o fluxo e não precisa criar aquele danado daquele factory method lá, certo? Ele abstrai isso para você. Como ele faz isso? Primeiramente, para você usar esse fluxo navegacional, você vai ter que colocar esse fragment aqui lá na sua activity. Ele é o fragment raiz, né? Que é o nav host fragment. É ele que vai coordenar o fluxo de navegação das telas, certo? A sua activity só vai ter isso, certo? A única coisa que ele precisa ter. Lá na activity, você carrega o seu arquivo layout e diz que o navigation UI setup action bar with navigation controller. Você inicializa e o seu fluxo magicamente começa, certo? Esse outro método aqui é o support navigation up, é para aparecer aquele botãozinho lá de voltar lá na parte superior, lá na action bar, certo? Então ele já vai colocar isso para você exibir e ocultar da maneira que você quiser, tá? E o Navigation Controller, aqui eu estou inicializando by lazy, né? Find Navigation Controller, NavHost. Simples. Então, para eu abrir o fragmento de detalhes, eu simplesmente crio o meu bundle, passando aqui, no caso, um objeto book, usando parcels, né? Aqui eu podia estar usando, sei lá, outra biblioteca, mas eu estou usando parcels aqui. E aí eu faço Navigation Controller.navigate para a tela de detalhes, passando esses argumentos. E aqui, na tela de detalhes, eu simplesmente faço parcel.unwrap, argumentos.getParsable e pego o objeto book, certo? Então não preciso mais fazer aquele método new instance e nada disso. Só essas duas linhas aqui. Não precisa criar o fragment transaction, né? Todo mundo tem o maior medo do fragment transaction, que dá
Às vezes dá bronca, por isso que Bira odeia tanto os fragments, né? Às vezes dá pau, mas você contorna isso aí, tá? Então, só isso você já consegue usar o Navigation, tá? Isso é o que eu estou usando de Architecture Components lá na minha camada de View, né? Além dos fragments, né? Que eu falei faz parte, mas... Ok, de Architecture Components. Agora eu tenho a minha camada de apresentação. E aí, por que é que eu falo sempre que a arquitetura varia de implementação para implementação? É muito comum você ver na camada de apresentação, tanto a Activity, o Fragment, quanto o View Model. Por que é que eu escolho não fazer isso, normalmente? Porque se eu quiser mudar a UI, eu posso mudar e reaproveitar os presenters. Por exemplo, sei lá, você está fazendo o View Model, desculpa. Porque, digamos, você vai fazer uma aplicação para, sei lá, Android TV ou Android Auto, ou vai fazer um módulo específico para tablet, né? Você pode tentar reaproveitar os presenters, tá? Se não, você cria um outro módulo de presenter, né? Mas é isso. Então, ó, na minha presentation, eu tenho o meu data binding e tenho os meus view models, certo? Os dois estão aqui. Você pode questionar, por que é que o binding não está na camada de UI, né? Porque eu não achei que faria sentido. Eu achei que faria mais sentido na camada de presente, certo? Porque se eu mudar a UI, eu posso reaproveitar os meus data bindings, né? Então, o data binding, pessoal, ele facilita muito a ligação entre o view model e a view, certo? Ele estende os arquivos de layout com microexpressões e é muito útil, principalmente para input de dados. Muita gente se pergunta, Glauber, você usa data binding? Bem, eu tento, normalmente eu não uso, por padrão eu não uso. Mas se tiver input de dados, o usuário vai digitar coisas, eu gosto muito de usar o data binding. Por quê? Porque à medida que o usuário digita, seleciona, faz as coisas, o objeto que eu vou persistir ou enviar para o meu servidor já vai estar pronto. Eu não vou precisar fazer isso aqui, ó. Por exemplo, na minha tela de cadastro, se eu não usasse data binding, eu teria que pegar o objeto, né, carregar cada componente, preencher para poder exibir na tela. E na hora de salvar, eu ia ter que fazer o outro processo. Ia ter que pegar cada input, cada componente e preencher o objeto para, enfim, enviar para o meu servidor, para salvar em algum lugar, certo? Com o data binding, eu só preciso fazer isso aqui. Eu inicializo o meu data binding, isso aqui é método fragment, onCreate, né? Data binding util, ponto inflate, carrega o meu binding. Aqui no view create eu faço parcels.unwrap e passo para o data binding pronto. Ele preenche para mim automaticamente. Certo? Então eu substituí, sei lá, 20 linhas de código que eu tinha antes por 1, 2, 3. Certo? Obviamente não tem mágica, né? Não existe almoço grátis, né? Já dizia a história, certo? Você vai precisar fazer aquelas suas declarações no arquivo de layout, né? No arquivo de layout você, olha, aqui no image view, tá aqui, ó, book.coverurl, né? Book.title, book.author, book.pages. E note que aqui eu estou usando o @igual, justamente para usar o two-way data binding. Para tipo, quando eu atualizar no campo de texto, ele atualiza o objeto. Quando eu atualizo um objeto, ele atualiza o campo de texto. Então eu estou usando o data binding de 2 vias. E para mim isso é sensacional. Deixa as coisas muito mais fáceis e muito mais seguras. Você garante que o objeto que você está usando é o mesmo que está refletindo lá na UI. Certo? Então eu gosto muito aqui do data binding. E por que eu coloquei os adapters lá na view? Passou bem rápido, né? Mas se vocês voltarem nos slides lá, vocês vão ver que eu coloquei os adapters do data binding lá na camada de UI. Por quê? Faz sentido. Lá na camada de UI eu tenho edit text, lá na camada de UI eu tenho image view, lá na camada de UI eu tenho o spinner e por aí vai. Então, quem vai fazer a conversão do objeto para o data binding é feito lá na camada de UI. Tá? Então, por isso que os binding adapters ficaram lá. Tá? Pessoal, eu estou falando um monte de coisa aqui que, assim, eu não tenho 100% de certeza e todo mundo já mexeu com data binding, sabe o que eu estou falando. Tá? Mas eu acho que cada tópico que eu falei desse aqui, ou eu coloquei um post lá no meu blog, ou tem um vídeo lá no YouTube, então depois vocês dão uma olhadinha se vocês não entenderem. Pronto, eu tenho uma palestra só de data binding, então eu tenho um vídeo só de navigation, eu tenho um vídeo de coroutines que eu vou falar mais na frente, então qualquer coisa se ficar muito obscuro, vocês tentam pegar essas referências externas aí. Tá?
Bem, então o meu data binding, ele é um base observable, né? Que aí toda vez que eu seto um valor nele, eu vou dar um notify property change para ele poder refletir lá na UI, certo? Então esse é o detalhe que você tem que fazer. Eu não lembro se eu vou falar mais na frente, então eu vou falar logo agora. Eu acho que o Bira falou isso aqui. Quando você vai organizar a sua aplicação numa arquitetura, normalmente você vai ter transformações dos dados, né? Eu vou ter a classe book, que é usado para o data binding, mas eu posso ter a classe... Posso não. Eu tenho a classe book que eu estou usando no meu domínio, que é uma classe pura. Mas quando eu vou persistir ela no room, ela já é uma terceira classe. Então, muitas vezes a galera, nossa, é muita redundância do código. Mas é isso, pô. Não faz sentido eu ter um @parcel lá na minha camada de negócio. Não tem para que parcel, não é para que bindable, né? Então, você vai ter essa duplicidade de código, mas por uma razão coerente, né? Para você deixar o seu código coerente, né, com o que ele faz, tá? Então, na camada de apresentação também fica o meu view model, que o Bira acabou com a ilusão de muitas pessoas que assistiram a palestra dele, quando ele falou que um view model nada mais é do que um fragment. E quem já ouviu essa expressão, ele é um headless fragment, é um fragment sem cabeça, ele não tem UI, ele só armazena um estado, né? Por isso que ele falou que quando você gira a tela, você mantém o estado no view model, porque ele é um fragment, simplesmente por isso, tá? Então, o view model, ele é sensacional porque ele sobrevive justamente à mudança de orientação. Então, todo o estado da sua tela, vai ficar no view model. Então, independente se a activity morreu, se o fragment morreu, não importa. O que importa é a sua view, observar o seu view model. Ele observando seu view model, ela vai ter sempre a verdade. Os dados que estão lá são os dados de verdade, né, que eles devem ser exibidos. Tá? Outro componente do Jetpack é o Live Data, né, que ele foi feito para observar dados. Esse termo é muito importante. Ele foi feito para dados observáveis. Depois a gente vai falar disso. Ele armazena dados observáveis, observable, e notifica os observadores. Simples assim. A grande vantagem do Live Data é que ele é Life Cycle Aware, ou seja, ele tem ciência do ciclo de vida da Activity. Então ele só notifica a UI quando a Activity tiver started ou resumed. Certo? Ela não vai ter aquele illegal state exception da vida, que você tenta atualizar a UI quando ela está pausada. Tá? Então, como eu falei, o propósito dele é basicamente fazer com que a UI observe o view model. Beleza? Você tem um artigo, que aí é onde as coisas começam a dar errado. Certo? Tem um artigo que fala o seguinte: além do view model, você pode usar o Live Data no seu repositório, né? Aqui nessa abstração. Se você pensar aqui no meio, a gente tem a camada de domínio, você pode colocar na sua camada de domínio. E aí foi o meu erro, né? Esse aplicativo que eu tentei aqui, eu sempre tento fazer um aplicativo para demonstrar na palestra, tudo e tal, e ele deu muito pau quando eu botei Live Data para além do view model. Então, uma lição que você aprende nessa palestra, né? Evite ao máximo usar Live Data depois da camada de presentation, certo? Porque, nossa, ele não foi feito para isso, né? Quem é que foi feito para isso? RxJava. E se você, não, porra, RxJava é muito complicado, não sei o quê, tente adaptar o RxJava, você pode usar, por exemplo, Coroutines, né? Se você não está interessado no stream de dados, você pode usar simplesmente Coroutines, tá? Mas eu acho que minha solução seria RxJava até a camada de apresentação, faça a conversão para um Live Data. Isso é ok, certo? Bem, mas o Live Data, ele permite você fazer uma coisa que o RxJava faz e que o Kotlin faz também, que é o mapeamento, né? E isso é muito importante no cenário independente. Se você vai usar RxJava ou Live Data, você vai precisar do map. O que é isso? Isso aqui é a minha listagem do view model, certo? Então o view model vai estar consultando lá a minha camada de domínio. Mas a minha camada de domínio me retorna books do domínio. Mas eu preciso converter o book do domínio para o book do data binding. Lembra que eu falei que ia ter
tem que ter muitas essas conversões, né? E eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu uso esse transformations.map, né? E aí eu faço loadbooks use case, que é esse cara daqui, loadbooks use case.loadbooks. Só que quando chega aqui, eu preciso converter, né, esse book para o data binding, certo? Então eu preciso fazer o map dos books que vieram lá do meu domínio para minha camada de apresentação. Por isso que aqui eu estou usando o map, tá? Então, isso pode ser bem útil, tá? E note que aqui o getBooks do ViewModel, ele só retorna esse carinha aqui, ó. Veja que o search não é feito, digamos, num método, nada disso. Ele só retorna o ViewModel, o live data, que ele vai ficar observando, tá? E o remove faz algo bem similar. Ele pega aqui, chama o remove book use case e dá um remove, né? Então, naquela tela de listagem, se eu fizer o swipe, ele exclui um livro. E também eu tenho um outro use case, ó, os dois use cases aqui. List book use case e remove book use case. Certo? Ok. E aí o meu fragment, ele simplesmente vai usar o meu ViewModel, booklist ViewModel. E aqui eu faço ViewModel.getBooks, observe e atualiza a lista. Certo? Veja que não tem, o ViewModel não chama nunca a view. Ela só expõe dados observáveis. E meu fragment, ele vai observar. Qual é o lado feio disso aqui? Né? Esse ViewModel Providers. Nossa, isso aqui é muito feio. Né? Se vocês já tentaram mexer com ViewModel e quiseram passar parâmetros para o ViewModel, você tem que implementar essa coisa horrível aqui. Graças ao meu bom Deus, quem já usa alguma injeção de dependência já resolve isso de uma maneira fácil. Principalmente se você usa Coin. O Coin faz isso muito fácil. Tá? Então, para evitar isso aqui, para ficar um pouquinho mais bonito, usem Coin ou o Codin. Eu não sei se o Codin faz do mesmo jeito, mas o Coin faz bem bonitinho. Outra coisa que você pode fazer é você fazer um mapeamento dinâmico com o Switch Map. Tá? Vê só, isso aqui foi uma coisa que deu muito errado. Certo? Eu vou botar esse código desse aplicativo e essa apresentação no SlideShare e esse código no meu GitHub. Mas isso foi uma coisa que deu muito errado. Eu queria salvar aqui e o salvar, qual era a minha ideia? Quando eu vou salvar um livro, eu posso fazer o upload da foto do livro. E isso pode demorar. Então, enquanto eu estou fazendo o upload do livro, isso no caso do Firebase, né? No caso do local, eu não ia ter esse problema. Mas se eu girar no meio da história, eu queria ficar com o loading lá. Né? E aqui eu tentei fazer o seguinte, ó. Eu faço um save book, passando esse cara, e veja que a única coisa que eu faço no save é mudar o valor desse save book. Só mudei ele aqui. Quando chega aqui, ele é um mutable live data. Como esse dado mudou, automaticamente esse cara é chamado, ó. Esse transformate.switch map. Como esse dado mudou, ele encadeia uma série de chamadas. Então, quando mudou o book, eu converto esse book para um book binding, ou o book binding para um book, e faço o save aqui, usecase.save. E aqui eu pego o resultado, né, para exibir na tela, esse save result. Né? Isso aqui é para dizer, ó, se ele está salvando, exiba a espiral. Se ele passou um livro inválido, mostra um erro lá para o usuário, certo? Então, isso aqui ficou muito feio. É onde começa a entrar. Eu digo, porra, aqui o RxJava está fazendo uma falta, viu? Porque simplesmente eu poderia mandar esse cara lá para a camada de domínio e ele me geraria um erro. Simples. E eu trataria o erro no erro do RxJava e só atualizaria o live data aqui para ele exibir a informação. Ia ser muito mais simples. Tá? Então isso foi uma das coisas que deu errado na hora que eu fui usar live data em todo o meu esquema, né? Em toda a minha arquitetura. Aqui está só o exemplo de como eu faço, né? O show progress e o saving operation. Né? Aqui o saving operation ele simplesmente trata o resultado, que pode ser algum erro ou sucesso. Né? E o show progress é para exibir ou ocultar o loading lá, nada de demais. O lifecycle é outro componente do Architecture Components que às vezes ele é meio negligenciado, inclusive por mim. Né? Acabou nada.
Eu tenho 10 minutos. Ah, sim, tá. Nossa, quer matar do coração. O lifecycle ele é meio negligenciado, assim. Eu acho que, principalmente para quem é mais velho de Android, assim, feito eu, porque ele já estava muito acostumado a mexer com um start, um resume, um pause, um destroy, não sei o que e tal. E o lifecycle ele serve justamente para observar os eventos de ciclo de vida. Para você não ter que fazer lá na sua activity, no onStart, chama isso aqui do ViewModel. No onStop, chama isso aqui do ViewModel. Você pode observar isso já no ViewModel. Você não precisa implementar na activity, tá? Então, você vai usar um lifecycle, né, que é um objeto que tem um ciclo de vida, no caso a activity, certo? O Lifecycle Owner é uma interface para os objetos que têm um ciclo de vida, no caso a activity implementa Lifecycle Owner e tem um lifecycle, né? E o Lifecycle Observer é quem vai observar o ciclo de vida, tá? Então, isso é um exemplo de um outro código meu, não usei nesse meu projeto. Mas aqui eu tenho o seguinte, quando criava a activity, né? Quando criava a activity, eu baixava as sessions, ou seja, baixava as palestras, né? Isso aqui é um aplicativo de palestras. Eu baixava as palestras, eu via se sessions.value, ou seja, o valor desse cara é igual a nulo, dá um fetch, ou seja, baixa do servidor, certo? Então eu não preciso ter essa chamada aqui, fetch session no create da activity. Eu simplesmente conecto com o ViewModel, ele sabe que ele sofreu um evento de ciclo de vida de onCreate e vai disparar esse método. Aqui, ó. Lá na minha activity, eu faço lifecycle.addObserver e eu adiciono meu ViewModel. E aí ele sabe automaticamente que o evento de onCreate foi chamado e ele vai chamar os outros métodos. Tá? Isso foi muito interessante, esse exemplo particularmente, porque isso é de um código que está lá no meu GitHub, do aplicativo do TDC. Eu fiz o exemplo, lá o cara, ô Glauber, tu tá chamando o fetch no onCreate, validando se é diferente de nulo, mas tu podia fazer isso no live data, no ViewModel. Eu digo, pô, é mesmo, usando o Lifecycle Observer, né? Usando o Lifecycle. Eu digo, pô, é verdade. Aí ele abriu por request, eu fui e atualizei o meu código lá, digo, muito bom, e agora eu estou usando de exemplo. Foi o JP que fez isso aqui? Eu não sei se foi o JP. Ele nem está aqui agora, né? Mas eu acho que foi ele. Mas vem. Foi tu que falou desse negócio, não? Eu não lembro, mas foi alguém do Android FBR. Olhou o meu código e falou, dá para mudar isso aqui. Estou usando. Queria dar os créditos, não lembro quem foi a pessoa. Bem, na camada de domínio, eu falei para vocês, na camada de domínio o cara vai olhar e vai saber o que é que seu aplicativo faz. Ele lista livros, ele remove livros, ele salva livros e ele visualiza livros. Pronto. Você sabe o que esse aplicativo faz, certo? Porque cada ação da sua aplicação está mapeada em um use case, tá? Bem simples, tá? E aqui eu coloquei, como é que deve ser implementado de forma abstrata, né? Você não vai dizer, digamos, como vai salvar no banco. Não, você vai dizer que vai usar um repositório para salvar no banco. Como é o banco, eu não sei, certo? Aqui está só um exemplo do save, né, que eu estou fazendo usando Live Data, mas seria muito melhor com RxJava. Né? Basicamente, eu recebo o repositório como parâmetro, certo? E aqui eu estou usando o Mediator Live Data, que ele basicamente combina dois Live Datas e notifica um resultado, certo? Por que eu estou usando dois? Eu estou usando um para validar e outro para salvar o livro propriamente dito. Não foi a melhor das arquiteturas, admito. Certo? Então, basicamente, aqui o que é que ele faz? Quando eu recebo um livro, quando o livro muda, eu mando salvar o livro e, se for sucesso, retorno sucesso, não, é um erro genérico. Porque quem está fazendo a validação é esse cara aqui, o save status. Certo? Vamos ver aqui, ó. Na hora de salvar o livro, eu vejo se o título está em branco, se o autor está em branco, se o número de pages é igual a 0, se o ano é menor que 1900. Qualquer coisa, certo? E aqui eu dou um save status e seto o valor dele, certo? Então eu só preciso observar, esse status, né, para ver se a operação foi bem sucedida ou não. Isso lembrando que eu estou na camada de domínio, tá? Ok, a camada de domínio é a sua lógica de negócio. Não tem muito o que usar de arquitetura e componentes nela. Ela tem que ser lógica pura, né? Eu usei Live Data, my mistake, né? Mas você poderia usar, no caso, o RxJava aqui, poderia ser melhor.
Ok, a camada de dados é onde eu defini basicamente classe simples, book, publisher, por aí vai, e o repositório, certo? Normalmente são classes puras ou interfaces, e aqui eu acho que é onde começa que você deve definir como você vai ser reativo, certo? Então, você vai começar a ser reativo na camada de dados, usa RxJava, sobe para a camada de domínio com RxJava, quando da camada de domínio para Presentation, ainda pode ser RxJava, mas da Presentation para View, eu recomendaria usar o Live Data. E o RxJava é justamente isso que eu falei, tá? Eu acho que é aqui onde o RxJava pode se encaixar muito bem na aplicação, porque você vai trabalhar com fluxos, se você tem um banco de dados local e um banco de dados remoto, você pode fazer essa combinação das duas fontes de dados de uma maneira bem satisfatória usando o RxJava, tá? Isso aqui eu tirei de um artigo do José Alcerreira, se eu não me engano. Desculpe se eu errei o nome do cidadão, mas aqui ele fala bem claramente isso. Aí ele diz o seguinte, ó, o Live Data foi desenhado, projetado para permitir o View Model observar o View Model. Definitivamente ele foi feito para isso. Ainda que você use RX, você pode se comunicar usando Live Data Reactive Streams, né? Você pode usar essa conexão aí entre o RxJava e o Live Data. Se você quer usar o Live Data além da camada de apresentação, você pode achar o Mediator Live Data, né? Você pode achar que o Mediator Live Data não tem um toolkit que combine operadores de streams e dados como o RxJava oferece. Entretanto, né, o RxJava vem com uma grande curva de aprendizado, né? Uma combinação do Live Data Transformations e alguma mágica de Kotlin pode ser o suficiente para o seu caso e para o seu time. Mas se o seu time já sabe, já investiu um tempo em RxJava, você provavelmente não precisa do Live Data, certo? Então, se você não sabe RxJava, é bom aprender, mas se você já sabe, use até a camada de apresentação, essa é a minha recomendação, já falei várias vezes. Então está aqui o meu Books Repository que está só usando Live Data, certo? Poderia sem problema usar um Observable ou um Flowable aqui, tá? Ou um Single, no caso aqui do Save, por exemplo, tá? E finalmente a minha implementação local, certo? Na minha implementação local eu estou usando o Room, certo? Que é o outro componente, certo? E o Room ele é basicamente um ORM para Android. Basicamente ele é isso, certo? E ele suporta tanto a atualização automática com Live Data quanto a Rex. Esse é o lado positivo, tá? Então lá na sua camada de persistência você pode também retornar Observables, Flowables, Single, Maybe, por aí vai, certo? O Room ele basicamente tem 3 componentes básicos, né? Que é o database, os DAOs e as entidades, certo? Aqui eu tenho a minha entidade, Book. Veja que eu tenho 3 classes Books nesse projeto, certo? A Book Binding, que fica na camada de apresentação. O Book normal, uma classe simples, fica na camada de domínio. E o Book que fica na camada de persistência do Room. Porque cada um tem o seu propósito. Inclusive, esse aqui, ó, Primary Key, Type Converters e por aí vai, certo? Então, no meu Book DAO, eu tenho basicamente as operações, né, que eu vou realizar no meu banco de dados. E no meu app database, basicamente ele é um singleton e que retorna a instância do meu Book DAO, certo? Então lá no meu Room Repository, basicamente eu fazia um db.bookDAO, book by title, e aqui eu fazia o map para transformar o book do livro, o book do repositório, né? O book lá do Room, para o book que é usado lá no use case, né? Então fazendo essa conversão aqui. Do mesmo jeito eu faço aqui para carregar um book pelo ID, certo? Então eu preciso fazer essas transformações aqui. Coroutines. Coroutines é um detalhe interessante que é o seguinte, eu não posso acessar o Room na main thread, certo? Então você pode usar tanto o Rx para fazer essa parte de threading, mas você pode também usar as coroutines, tá? Eu fiz essa implementação com coroutines e basicamente o que eu fiz, ó, no método de salvar, eu faço um globalscope.launch, faço a minha operação no banco de dados de forma assíncrona e dou um post value. Certo? Querendo ou não, basicamente aqui eu converto o meu book que eu recebi, que é um book a classe pura,
para o meu book entidade, salvo lá, vejo se o resultado for maior do que 0, né, que foi inserido mesmo com sucesso. Se for, eu vou e dou um post value aqui no final, né, para retornar true ou falso aqui. Certo? É relativamente simples, não tem muito mistério. Tá? Bem, já teve uma palestra aqui de Work Manager, o palestrante está ali, quem perdeu, perdeu, né? Mas basicamente o Work Manager ele veio para facilitar justamente esse agendamento de tarefas, né? De uma maneira mais geral é isso. Ao invés de você escolher entre Job Scheduler, Alarm Manager, Firebase e Dispatcher, ele veio para unificar tudo isso, tá? E eu acho ele bem bacana, que basicamente você faz um worker, uma classe que herda de worker, no do work você vai fazer o seu trabalho lá. E o interessante é que ele pode tanto receber dados de entrada, como está aqui, o input data, como ele pode devolver dados no output data, certo? Então ele recebe e devolve dados, tá? Aqui você pode executar ele só uma vez, né? Você recebe o input, faz o request com a one-time work request e dá um observer and queue. Certo? Isso aqui é um método que eu criei, tá? Daqui a pouco eu chego nele. Ou ele pode ser periódico. Beleza? Uma coisa que eu achei muito interessante do Work Manager, eu acho que uma das melhores coisas, é que você pode observar o estado dele. Ele retorna, esse observer aqui, ó, esse get status by ID, ele retorna um live data, que eu posso observar. E aí eu posso ver se o estado está empilhado, bloqueado, cancelado, rodando, foi bem sucedido ou com falha. Certo? Então, e o Work Manager, eu acho que ele se encaixa muito bem, por exemplo, nessa minha arquitetura, se eu estivesse salvando local e fazendo sincronização com o servidor, eu acho que ele se encaixaria muito bem, fazer essa parte de sincronização. Tá? O mesmo acontece, digamos, se eu salvei lá no servidor, por exemplo, você pode mandar uma push notification para a sua aplicação, mandar rodar o Work Manager para fazer o sync e ele vai sincronizar local. Certo? Então ele funciona muito bem nesses cenários. Você pode cancelar também só chamando o cancel all work ou uma task específica. Tá? Coisas legais do Work Manager, você pode colocar constraints nela. Você pode dizer, olha, eu só quero executar quando a bateria não estiver baixa, quando não estiver carregando ou quando não estiver com um storage baixo. Você pode colocar essas restrições, eu acho bem bacana. Você pode fazer ele rodar paralelo e depois rodar um outro aqui, ó. Eu posso começar com esses dois, depois rodar esse terceiro, ou começar com esse, depois rodar esses dois em paralelo e depois esse em terceiro. Então, é uma API bem... Acho que dessa vez o Google acertou nessa API de sincronização com o Work Manager, tá? A API de paging, pessoal, eu fiquei um pouco sem tempo aqui, eu acabei falando demais. Mas a API de paging, ela resolve justamente aquele problema de paginação, certo? Quando você carrega N dados do servidor, depois carrega mais N, depois mais N, por aí vai, certo? Então, ele se encaixa muito bem. Basicamente, você define um data source, certo? Primeiramente, que esse data source, basicamente, você vai criar um método só que chama um characters data source, porque é uma lista de personagens. Eu estou usando a API da Marvel. Esse exemplo também está lá no meu blog, no meu GitHub e por aí vai. Tá? Você define qual é o carregamento inicial, o carregamento posterior e anterior. Certo? A página anterior e posterior. Lá na camada de repositório e de view model, você vai definir no seu view model, cada vez que você for fazer uma chamada, aqui eu estou usando Rx Java, tá? Então, eu passo um composite disposable, eu passo esse page list builder, né, para esse meu character data source, certo? E eu chamo esse live page list builder, certo? Passando aqui o meu source factor e o builder. E aí eu chamo Rx page builder, certo? Para pegar a lista de personagens, a primeira lista, certo? E aí ele vai carregar essas informações. Lá na UI eu vou precisar criar um adapter, certo? Esse adapter é o que vai ficar consumindo os dados lá da API. Qual é a vantagem dele, né, dessa API de paging? É que eu não preciso me preocupar com aquele scroll, né? Quando chegar no final do scroll, carrega mais. Quando chegar no final do scroll, carrega mais. Ele já faz isso de uma forma mais organizada, tá? Então, para resumir, pessoal, essa é a minha opinião pessoal sobre cada um dos architecture components que eu falei aqui. Data binding, usaria sempre na parte de input de dados. Tá? Life cycles,
sempre que necessário, né? Eu preciso ficar mais atento para usar mais os life cycles. Live Data, eu vou ter uma observação aí, um monóculozinho aí. Você vai usar de UI para View Model, tá? Dali para trás eu achei meio problemático. Navigation, eu não usaria. Eu tive uma longa conversa ali na parte de mentoria, mas eu particularmente não gostei quando estava implementando essa lógica. Mas Glauber é tão bonitinho, fica lá na tela, tudo tão... Ele não precisa criar o new instance dos fragments, não precisa me preocupar com transactions. Mas eu não gostei. Se quiser depois venham conversar comigo. Eu não gostei dele. O paging eu usaria, mas assim, já tem soluções para isso, então eu não sei se eu usaria. O Room, View Model e o Work Manager também, com certeza, usaria em todos os cenários. Assim, eu não vejo restrições para esses três. Tá? Povo, essa foi minha ideia principal. Eu ia falar um pouquinho de testes aqui, mas já estourei meu tempo. É isso. Só saibam que na API do Jetpack está entrando o Nitrogen, que ele abstrai para a gente essa parte de testes. Certo? Ele vai saber em que ambiente de testes você vai rodar. Se você vai rodar na JVM, no Roboelectric, no aparelho, até no Google Cloud, no Firebase Test Lab e por aí vai. Certo? É isso. Em resumo, a arquitetura não há regras, né? Respeita os princípios do Solid. A arquitetura ela promove a organização e desacoplamento do código. Ela deve facilitar a manutenção e a adição de novas funcionalidades e devem ser testáveis. Tá? E deixa um código mais complexo? Sim. Mas vale a pena, como eu falei no começo. Povo, eita, ainda tinha muita coisa. Olhem o Architecture Components, o Blueprints, e algumas referências, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. E é isso, pessoal. Meu nome é Glauber, estão aí os meus contatos. Espero que daqui para o final de ano saia o novo livro aí do Dominando Android com Kotlin, com todos os componentes que eu falei aqui, vão estar contemplados lá no livro. É isso. Muito obrigado. Obrigado.